Boa noite, gente. Tudo bom, meus povos e povas? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo nos trinque? Tudo legal? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho junto com o Marcelo, né? O Marcelo trouxe pra gente uma palestra muito legal. Talvez seja, acho que, a primeira vez que o Gotas vai falar um pouquinho sobre história, né? E é muito bom a gente conhecer a nossa história pra gente entender o porquê de algumas coisas. Vai ser bem legal. O Marcelo fez um estudo muito bonito a respeito da própria história de Kardec e do próprio Espiritismo. Vamos, antes disso, botar a vinheta no ar e aí a gente conversa mais um pouquinho sobre esse assunto. Vinheta no ar! Voltamos! Então, para quem assistiu o filme Kardec, o último filme brasileiro que foi colocado aí nos cinemas, essa passagem que o Marcelo está colocando de Barcelona, ela é mostrada, mas é uma coisa que muito pouco se comenta, pouca coisa se fala, e Kardec recebeu uma porção de informações interessantes a respeito disso tudo, né? É uma reflexão bastante interessante para a gente fazer com a nossa própria vida, que muitas vezes acontecem verdadeiros desastres na vida da gente, segundo a nossa própria concepção. E a gente acha que aquilo vai ser o fim do mundo, que não vai ter mais conserto, que a gente não vai se levantar mais. E Kardec mostra, né, com essa história, o Marcelo vai falar sobre isso, de como a espiritualidade maior nos traz muitas vezes situações para que desemboquem em coisas muito melhores. Se você tem pessoas aí que você conhece que estão passando por situações muito difíceis, compartilha. Compartilha, que eu acho que é sempre uma luz no fim do túnel e a gente pode ajudar e a gente pode fazer isso. Não esqueça de dar seu like. E não esqueça de se inscrever e vir fazer parte da nossa família. A nossa família adora ter você por perto. E a gente gosta muito de toda semana trazer para vocês informações que sejam importantes, conteúdos que façam realmente diferença na sua vida. Por isso é tão importante vocês estarem junto conosco nessa grande aventura do Gotas de Otimismo. Vamos lá assistir junto? Vamos lá! Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Marcelo Pacheco e hoje eu queria bater um papo com vocês a respeito de um tema bastante relevante para a doutrina espírita, que é o Auto de Fé de Barcelona. O Auto de Fé, a gente pode compará-lo praticamente como a independência do Brasil, como um marco histórico, como um grito, né, de redenção, um grito de liberdade da doutrina, que diante de todas os obstáculos que lhe eram impostos, a doutrina perseverou e falou: estou aqui, viemos para ficar, nossas ideias não vão morrer. Então é muito interessante esse tema e como eu disse, poucos espíritas conhecem, pouquíssimo se comenta a respeito. E é por isso que eu vim trazer esse bate-papo para nós. Então, que sob os auspícios do Mestre Jesus Cristo e sobre o amparo da espiritualidade benevolente que nos assiste, que a gente possa abrir mentes e corações para essa breve troca de informações que faremos, né? E o Auto de Fé de Barcelona, ele foi uma cerimônia realizada pela Igreja Católica em 9 de outubro de 1861. E nesse fato foram queimados cerca de 300 livros espíritas em praça pública, lá em Barcelona, na cidade espanhola. E essa expressão do Auto de Fé de Barcelona foi utilizada pela primeira vez por Allan Kardec num artigo da Revista Espírita do mês seguinte, a revista de novembro de 1861. O Kardec fez um comentário a respeito do Auto de Fé e o título do artigo era esse: Resquícios da Idade Média,
o Auto de Fé das Obras Espíritas em Barcelona. E por que resquícios da Idade Média? Em 1861, já não estávamos mais no período da Inquisição, não estávamos mais vivendo a época das trevas da humanidade, mas Kardec utilizou essa expressão para chamar a atenção que os espíritas à época não tinham a liberdade de expressão, não tinham a liberdade de pensar da forma que entendessem, professar uma doutrina moral filosófica contrária àquela pregada pela Igreja Católica. E por isso, conforme eu pretendo aqui expor para vocês, a gente vai perceber a importância dessa situação e desse fato para a doutrina espírita. Os autos de fé eram rituais públicos de condenação, onde o Tribunal do Santo Ofício, não é, aquele que era ordenado pela Inquisição da Igreja Católica, eles decidiam a condenação, a punição dos hereges e dos apóstatas. Seja porque os hereges que professavam uma doutrina contrária àquela professada pela Igreja Católica, ou os apóstatas, que eram aqueles que, embora tivessem sido batizados, iniciados na Igreja Católica, por um momento em suas vidas falaram: eu não vou seguir essa doutrina, eu não tenho mais essa linha de pensamento. E aí a Santa Inquisição condenava essas pessoas. Né? Os autos de fé aconteceram principalmente do século V ao século XV. Como a gente falou, a época da Idade Média, que ficou conhecida como a Idade das Trevas da humanidade. Um período onde tantas atrocidades foram cometidas em nome de Deus, em nome de reis, em nome de senhores feudais. E durante esse período da Idade Média, a Igreja Católica ela teve muito poder. A Igreja Católica ela comandava todas as ações políticos, sociais, culturais, econômicas. E, logicamente, a religião se fazia muito forte. E, então, se a gente for lembrar, a época das cruzadas, o Sacro Império, a própria Inquisição, tudo isso eram ações ou bancadas, custeadas, ou mesmo fortalecidas culturalmente pela Igreja Católica. E todos aqueles que fossem contrários a isso mereciam uma punição, um julgamento, uma punição e uma condenação. Né? E hoje se entende, né, que pela Santa Inquisição, esses julgamentos que então a Igreja fazia tentando separar os cristãos, os escolhidos, daqueles que queriam seguir outro caminho. Então não havia a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, não havia a própria liberdade religiosa. Qualquer pessoa que fosse contrária ou não se proclamasse fiel à Igreja Católica, ele era um pecador e por isso era levado à Inquisição. E os autos de fé, eles consistiam num julgamento, onde o réu ele deveria pedir perdão pelos seus pecados. Então, mesmo aquele que foi considerado herege ou apóstata, ele era levado a um julgamento e ele devia falar: olha, me arrependo, errei. E aí sim receber uma sentença. Muitas vezes essas sentenças eram ser queimados na fogueira. Então o ato de pedir perdão ficou conhecido como um auto de fé. E nessa cerimônia os réus eram obrigados a participar antes mesmo de sua condenação. Iniciava-se com um sermão ali do condutor da solenidade e logo depois os réus
vinham lá pedir perdão por seus crimes sem qualquer direito à defesa. Então aí a gente temos alguns casos conhecidos na história, como Giordano Bruno, Galileu Galilei, entre tantos outros que aconteceram. E depois desse julgamento, eles caminhavam em fila única, um atrás do outro, em direção a um pátio, sempre ladeados ali pelos espectadores, pelos curiosos, que faziam aquela algazarra, tal e qual Cristo em seu Calvário. E primeiro iam andando à frente os réus que se salvaram da fogueira. Na roupa deles havia uma pintura de uma chama, um fogo de cabeça para baixo. Depois deles, seguiam os réus condenados à fogueira. E a pintura que tinha nas vestes dele era do fogo da chama com a cabeça para cima. E atrás de todos vinham os hereges, aqueles réus que não aceitaram a sua salvação, que não pediram perdão à Santa Inquisição e não aceitaram a salvação de suas almas, segundo preconizava a Igreja Católica. E aí, por conta dessa gravidade de crimes que a Inquisição julgava, eles não recebiam nem mesmo perdão. Então, eles seriam queimados da mesma forma e as vestes deles eram ilustradas por chamas, por cobras e demônios. E a cerimônia, a solenidade, se encerrava nas chamas da fogueira. Então, alguns escapavam, mas boa parte desses cidadãos eram queimados na fogueira. E, como na época do Coliseu Romano, os espectadores ficavam vibrando pelos hereges que eram queimados. Mas, depois de passado todo esse tempo, a Inquisição acabou por volta de 1750, e 250 anos depois, o Papa João Paulo II, líder máximo da Igreja Católica no ano 2000, ele pediu perdão à humanidade por vários crimes cometidos pela Igreja Católica, inclusive todos aqueles realizados na Santa Inquisição. Então, para a gente perceber que depois de passados 2 séculos e meio, o homem que era considerado o máximo, o líder de toda a religião católica, ele pediu perdão pelas atrocidades, reconhecendo tudo aquilo que foi feito de mal para a humanidade. E o Auto de Fé de Barcelona, o que aconteceu? Foram queimados os livros. Então, por que Kardec trouxe de volta o termo auto de fé? Porque os livros foram queimados tal e qual eram queimados os hereges, os apóstatas. E para a gente fazer uma breve recapitulação da doutrina espírita, o Kardec ficou curioso com o fenômeno das chamadas mesas girantes, mesas falantes, e foi lá como um estudioso, homem da ciência que era, ele não acreditando muito, ele foi verificar o que se passava. E aí ele percebeu que aquelas batidas tinham respostas inteligentes às questões que eram feitas, ou seja, a mesa não podia ser inteligente, a mesa é um ser inanimado. Então devia haver uma causa inteligente que dava aquelas respostas. E aí entendeu-se que eram os seres que já viveram encarnados, que morreram, desencarnaram e estavam do outro lado se comunicando através desse fenômeno das mesas falantes, mesas girantes. E o Kardec começou a estudar, em 1857 ele lançou o Livro dos Espíritos, foi o marco do início da doutrina espírita. De 1858 a 1869, todo mês era publicada uma edição da Revista Espírita com estudos a respeito dos pilares básicos da doutrina, que são a existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, ou reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos.
Então sempre o Kardec trazia os assuntos, curiosidades, fatos na Revista Espírita. Em 1859 ele lançou o livro que é o Espiritismo, trazendo os princípios, né, da doutrina e também respostas às principais objeções que lhe eram apresentadas quanto a esses novos preceitos morais e filosóficos. Aí, em 1861 foi lançado o Livro dos Médiuns, também chamado O Guia dos Médiuns e Evocadores, considerada a segunda das 5 obras básicas do Espiritismo e que ensinava os grupos familiares ao desenvolvimento da atividade mediúnica. Depois, para completar o Pentateuco Espírita, vem em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, em 65 o Céu e o Inferno, em 68 a Gênese. E além de todas as obras que Kardec tomava frente, né, diversos outros livros, por diversos outros autores espirituais através de médiuns, diversos jornais, revistas, estudos e periódicos eram lançados em todos os cantos do mundo, fazendo com que a doutrina espírita se espalhasse por todo o planeta. E logicamente que essa propagação de uma nova doutrina, que ainda não se considerava uma religião, né? Kardec considerava como uma doutrina moral e filosófica, não considerava como uma religião, perdoe-me, não considerava como uma religião, mas os antagonistas, achando que era uma nova religião, que estava confrontando o status quo da Igreja Católica, começaram a promover ataques, falsas acusações que eram impetrados ao Kardec, aos seguidores do Espiritismo, eram todos tidos como charlatães, muitos como loucos, né, tratados como loucos, outros que tinham interesses financeiros velados, e muitos falando que era uma doutrina, uma seita religiosa. Mas o Kardec, sempre com muita polidez, com muito respeito, mas principalmente com o raciocínio lógico que lhe era peculiar, o Kardec refutava as acusações impetradas ao Espiritismo, exaltando que os seguidores, os adeptos da doutrina, não entrassem em brigas, em contendas, apenas esclarecessem que a doutrina espírita era uma vertente de objetivos morais e filosóficos, inclusive apoiada nos ensinamentos de Jesus Cristo, que em nenhum momento contrariava a Igreja Católica ou qualquer outro culto religioso, qualquer culto de elevação moral. Não é? Kardec apenas falava que é uma doutrina, é um ensinamento que auxilia aqueles que estão perdidos, desesperançosos, auxilia essas pessoas a buscarem um caminho de paz, de equilíbrio interno, em busca de sua própria redenção. Então, todas essas perseguições que aconteciam à doutrina e aos espíritas, o Kardec conseguia refutar, mas sempre, como eu disse, sem contra-atacar, sem aquele sentimento de vingança, falaram mal de mim, eu vou dar porrada, não tinha isso. Era sempre com raciocínio, com educação, no intuito de explicar aos leitores o que queria a doutrina, qual era o propósito da doutrina. E o Auto de Fé de Barcelona, o que aconteceu? Tinha um livreiro francês, que era o Maurice Lachatre, não sei se é essa a pronúncia, né? Mas ele possuía uma livraria. Ele é um francês que morava em Barcelona e ele possuía uma livraria. E, logicamente, visando lucros, afinal ele era um empresário da época, ele encomendou do Kardec várias obras espíritas, porque as pessoas lá na Espanha estavam procurando, ora porque eram adeptos, ora porque eram curiosos. E ele solicitou para o Kardec que lhe enviasse diversas obras para que ele pudesse vender lá na Espanha. E essas obras foram enviadas
E quando chegaram à Espanha, essas obras foram apreendidas na alfândega, por ordem do bispo de Barcelona, o Dom Antônio Palau e Termes. Interessante notar que quando as obras foram apreendidas, não foi dada nenhuma explicação, simplesmente porque eu sou o bispo de Barcelona, uma autoridade, ele decidiu legislar sobre as leis de importação e exportação. E quando, inclusive, tendo as obras apreendidas, o Kardec solicitou pelas vias legais, pela embaixada, que então, se os livros não poderiam entrar na Espanha, ele solicitou que as obras fossem devolvidas a ele, sem inclusive a taxação de impostos, porque haveria prejuízo. E a resposta que ele recebeu foi que a Igreja Católica Universal e esses livros enviados, as obras espíritas que foram enviadas sendo contrários à fé católica, o governo não poderia consentir, permitir que essas obras pervertessem a moral e a religião, nem na Espanha, nem em qualquer outro país. Ou seja, ele legislou não apenas na Espanha, como em todo o mundo. Então, algo que ele não tinha moral, a autoridade legal para fazer isso, mas isso acabou acontecendo. E aí, antes da execução da sentença, da queima dos livros, o Kardec, ele perguntou ao Espírito da Verdade, que era o guia espiritual de Kardec, o que ele deveria fazer. E a resposta do Espírito da Verdade foi muito interessante, porque ele disse para o Kardec: resultará desse auto de fé maior bem do que o que viria a leitura de alguns volumes. Ou seja, ao invés de vender essas 300 obras e algumas pessoas lerem essas obras, a curiosidade que vai se gerar pela queima dos livros vai ser muito maior, e um número maior, cada vez maior de pessoas vão querer saber, nossa, por que essas obras foram queimadas? O que acontece com elas? O que elas pregam? E aí, pela curiosidade, vai acabar de propagar ainda mais a doutrina espírita. E aí o Espírito da Verdade continua: a perda material não é nada em comparação da repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Deve compreender o quanto essa perseguição ridícula e atrasada poderá fazer bem ao progresso do espiritismo na Espanha. A queima dos livros determinará uma grande expansão de ideias espíritas e uma procura febricitante das obras dessa doutrina. Ou seja, o Espírito da Verdade falou assim: cara, deixa queimar os livros, que vai gerar tanta curiosidade que as pessoas vão atrás e vão conseguir essas obras de alguma outra forma. Vão ter um amigo que vai viajar e vai trazer na sacola as obras, e ao invés de vir um grande volume, um que viajou vai trazer 5 ou 10, outro vai trazer 15, e as pessoas vão começar a conhecer a obra espírita de uma forma talvez muito mais interessante para a propagação da doutrina. E aí o Auto de Fé de Barcelona aconteceu então no dia 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, e conforme a lista oficial transcrita na Revista Espírita, na edição de novembro que eu comentei, foram essas as obras queimadas, Então, a Revista Espírita, de autoria e direção do Allan Kardec, a Revista Espiritualista, que era dirigida pelo Pierrat, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, todas obras também dirigidas e organizadas pelo Allan Kardec. Teve uma outra obra chamada Fragmento de Sonata, que era atribuída ao espírito de Mozart. Uma obra muito interessante do Dr. Hahn, que é Carta de um Católico sobre o Espiritismo. Quem puder pesquisar na internet, muito interessante também esse material. Foi queimado também o livro A História de Joana d'Arc, que é um livro que foi
psicografado, né, pelo próprio espírito da Joana d'Arc, passou para Hermance Dufaux, que ainda era uma jovem à época, e esses livros também foram queimados, e tiveram também queimados os livros A Realidade dos Espíritos, demonstrada pela escrita direta, que era uma obra do Barão de Guldensstube, né? Não sei se a pronúncia é correta, tá? Perdoem-me pelo francês que eu não conheço. Tá? E como eu disse, gente, está aí o Espírito da Verdade falando para o Kardec: não se preocupe, que essa queima vai ajudar a disseminar ainda mais a doutrina. Deixe que façam esse auto de fé. A população, de certa forma, vai ficar estupefada, espantada com uma queima que já não existia mais. E isso vai gerar grande repercussão. Permita que isso aconteça e não tenha nenhum problema, né? E aqueles que assistiram ao filme do Kardec, que foi dirigido pelo Wagner de Assis, né, a história baseada na obra do Marcel Sotomayor, né, que retrata a biografia de Kardec, quem assistiu esse filme vai poder se lembrar de algumas das cenas finais, onde entrava lá o bispo de Barcelona empunhando uma cruz, vários outros elementos da Igreja Católica que já tinham todos os livros ali colocados próximos à fogueira, e aí ele lê, o bispo faz a leitura da sentença e manda queimar todas as obras. E interessante notar disso, gente, que depois o auto de fé causou uma grande polêmica. Alguns, lógico, que eram contrários à doutrina espírita, começaram a falar mal, mas houve muita manifestação favorável também. Se a gente pensar, a Inquisição Espanhola, ela durou cerca de 350 anos. E ela foi abolida em 1834, a gente está falando aí em 1861, então já praticamente 30 anos após, né? Então não era para acontecer mais isso. E isso deixou a população toda, como eu disse, espantada com a situação. E na Revista Espírita de novembro de 1861, quando Kardec relata na publicação, logo o primeiro artigo, né, ele trata disso, e é dito que uma multidão enorme de pessoas estava nas calçadas, ali na esplanada onde estava colocada a fogueira, né? E quando o fogo acabou consumindo esses 300 volumes e brochuras espíritas, e o sacerdote, os elementos da Igreja Católica foram embora sob vaias da população que gritava abaixo a Inquisição, muitas pessoas foram até as cinzas para pegar um pouco do que sobrou dessas obras. Inclusive o Kardec comenta que parte dessas cinzas, né, foram enviadas lá para a Sociedade Espírita de Paris. E, inclusive, ele fala que um fragmento de O Livro dos Espíritos que só havia sido consumido pela metade e ficou guardado lá na Sociedade Espírita de Paris. E o Kardec ainda fala: nós os conservamos, essas cinzas, esses restos, digamos assim, como autêntico testemunho desse ato de insensatez promovido pela Igreja Católica. Tá? E interessante também que nesse artigo, gente, olha só a mensagem do Kardec, concitando os espíritas a terem fé e esperança, que aquele auto de fé era uma das provas pela qual a doutrina precisava passar, era uma das grandes... um dos grandes obstáculos, uma das grandes vicissitudes que a doutrina precisaria passar. E aí ele coloca na Revista Espírita: espíritas de todos os países, não esqueçais a data de 9 de outubro de 1861.
ela ficará marcada nos fastos do Espiritismo. Que ela seja para vós um dia de festa e não um dia de luto, porque é o penhor do vosso próximo triunfo. Então, olha só, gente, o que o Kardec está falando. Não esqueçais a data de 9 de outubro. Como eu disse, para o brasileiro é praticamente um 7 de setembro. É um marco da nossa independência, o 7 de setembro. E o 9 de outubro é o marco da independência da doutrina espírita. E pouquíssimos de nós sabemos disso. E é por isso que eu vim trazer esse conteúdo para vocês, para a gente entender o quanto a doutrina espírita, o quanto os predecessores lá da época de Kardec, de Gabriel Delane, Leon Denis, Flammarion e tantos outros, o quanto eles lutaram para que essa doutrina chegasse até nós. E é importante a gente reconhecer a valia deles para isso que hoje nós recebemos. Sem eles, sem esses marcos, sem esse trabalho deles, nós não teríamos a doutrina disseminada de uma forma tão fácil. E embora a gente tenha algumas pessoas que ainda chamem os espíritas de loucos, malucos, que falam com fantasma, mas a maioria das pessoas a vê com bons olhos e é simpática a doutrina espírita graças a eles, né? E o Kardec ainda fala, né? Ele continua, estamos no século XXI, e ainda constatamos discriminações, preconceitos, perseguições a pessoas, a religiões, a minorias, a mulheres, a nacionalidades, a etnias, inclusive com destruição dos templos, agressões e até morte de religiosos em decorrência da intolerância ideológica e do fanatismo. Desculpa, gente, eu coloquei aqui século XXI, mas é 19, tá? Então, perdoem-me aqui a falha, né? Mas estamos no século XIX e ainda acontece tudo isso. Tá? Então, o que o Kardec está mostrando? Se você tiver a sua fé inabalável, né? Se você acreditar realmente na doutrina, o desdém dos outros, né? Os atos ignóbeis que os outros praticam contra você, um adepto, um seguidor da doutrina, não vão te atingir. Continue promovendo o bem, porque através dos bons atos, da caridade, da humildade, da benevolência, que tudo vai prevalecer, né? E após as diversas manifestações que houve na Sociedade Espírita de Paris, né? Então a Sociedade Espírita se reunia e muitos espíritos ali, ora evocados, ora outros de manifestação espontânea, vários deles trataram do Auto de Fé de Barcelona. Mas o Kardec fala que, apesar de todas as comunicações, ele cita duas em específico. Uma que é do Sr. Dolé, um antigo livreiro do século XVI, que falou: ficais certos, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas. E se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal irá sobreviver. E também o espírito de São Domingos disse: nada é feito inutilmente em vossa terra. Nós, aqui os espíritos, que inspiramos o Auto de Fé de Barcelona, sabíamos perfeitamente que assim agindo, daríamos um grande passo à frente. Hoje, a retaguarda da Inquisição praticou seu último auto de fé, porque assim o quisemos. Ou seja, os livros foram queimados, mas as ideias e os ideais espíritas foram fortalecidos. É isso que esses espíritos estavam comunicando à sociedade espírita e a todos os espíritas da época. E a gente tem que sentir isso hoje. Nós, adeptos da doutrina, temos que valorizar aquilo que foi conquistado no passado. E, ainda mais do que valorizar, é ter isso dentro de nós. Porque foram como bisavós ou trisavós nossos que lutaram para que hoje nós tivéssemos essa conquista de escolhermos
seguir a doutrina espírita. E é muito digno o tratamento que o Kardec tem em todos os momentos com o Dom Palau, né? Porque em nenhum momento na Revista Espírita o Kardec citou o nome dele. O Kardec só fala do sacerdote da Igreja Católica, mas ele em nenhum momento citou o nome do Dom Antônio Palau. Então, olha que interessante, que respeitoso isso. E aí, no ano seguinte, em agosto de 1862, é publicado na Revista Espírita uma informação necrológica, falando que o Dom Antônio Palau e Termes havia falecido. Então, foi publicado um relato da morte do bispo de Barcelona, que mandou queimar as obras espíritas. Apenas 9 meses a sentença e a fogueira. E a Sociedade Espírita de Paris, reunida, teve a intenção de evocar o bispo. Mas antes mesmo que fizessem a evocação, o bispo Palau se manifestou espontaneamente e respondeu por antecipação as perguntas que a Sociedade Espírita tinha previamente formuladas. Então, antes mesmo que as perguntas fossem formuladas, fossem verbalizadas, aliás, o Dom Antônio Palau veio responder. E aí ele fala, né? Auxiliado por vosso chefe espiritual, eu acredito que ali São Luís, que era o mentor da Sociedade Espírita, o Dom Antônio Palau fala que ele estava sendo auxiliado pelo chefe espiritual e aí pude vir até vós, até essa reunião espírita, ensinar-vos com o meu exemplo. E ele fala que uma voz terrível atormentava a consciência dele. E essa voz falava: queimaste as ideias e as ideias te queimarão. O que isso significa? Porque ele queimou as ideias, os livros, mas desencarnado, ele percebeu que tudo aquilo que ele queimou nos livros era uma verdade divina. E aí ele passou por um período muito forte de angústia, de melancolia, de remorso. Então essas ideias o queimaram, até que ele passasse pelo arrependimento e reconhecesse o erro para seguir a sua jornada evolutiva. Inclusive, o Dom Palau encerra a comunicação com um apelo, e ele fala: orai, orai por mim, orai porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em benefício do perseguidor. Aquele que foi o bispo e hoje não passa de um penitente. Então ele fala: orem por mim, porque eu persegui vocês, mas vocês têm a capacidade de perdoar, que a doutrina espírita lhes ofereceu isso. Vocês têm uma visão muito mais ampla. Então, se puderem, orem por mim, porque hoje o perseguidor nada mais é do que um grande penitente. Então foi muito bonito e é digno de nota o tratamento respeitoso que o Kardec deu ao espírito do Dom Palau. Porque o codificador, ele agiu como um verdadeiro espírita. E nos comentários dele, após relatar as palavras do Dom Antônio Palau e Termes, o Kardec fala: não podemos censurar esse irmão, pelo triplo motivo de que o verdadeiro espírita a ninguém condena, não guarda rancor e esquece as ofensas, e assim, a exemplo do Cristo, perdoa os seus inimigos. Olha que maravilhoso, gente. Hoje, nos dias de hoje, se alguém falar mal da gente, a gente já quer sair na porrada. Se alguém falar mal da gente, a gente sai peitando, a gente também fala mal dos outros. E olha a lição do Kardec, que mesmo depois de ter sido escorraçado, ter sido maldito,
terem chamado de um especulador financeiro. Mesmo assim, ele fala, perdoai, perdoai, porque o nosso irmão não sabia o que fazia, era um irmão adoentado. E ele complementa, espíritas, perdoemos-lhe o mal que nos quis fazer, como quereríamos que as nossas ofensas nos fossem perdoadas. E oremos por ele no aniversário do auto de fé de 9 de outubro de 1861. Então, o que o Kardec está falando? Em todo 9 de outubro de 1861, vamos rogar por Dom Antônio Palau e Termes. Imagina só se a gente calar, se a gente colocar esse sentimento de amor, de benevolência, de humildade e caridade que o Kardec veio aqui nos trazer a lição. Seria maravilhoso, não é? E aqui, gente, eu vou deixar uma curiosidade para vocês. É sempre especulativo e questionável a gente afirmar sobre a reencarnação, né? Quem foi quem, em qual encarnação, né? E até mesmo porque em nada agrega saber quem o Dom Antônio Palau foi, quem ele veio a ser, né? Então isso é mera curiosidade. Mas aqui eu venho trazer como curiosidade que, apoiado em fontes como a Dona Ivone do Amaral Pereira, o próprio Divaldo, o Chico Xavier, os espíritos do Bezerra e de Emmanuel, entende-se que o Brasil foi palco da última encarnação do bispo inquisidor, porque disse que ele estava encarnado em Uberaba de 1917 a 1981 como padre Sebastião Bernardes Carmelita, que pelo seu modo de vida ficou conhecido como padre dos pobres e doentes, como o mais ecumênico dos sacerdotes, porque embora ele fosse um sacerdote da Igreja Católica, ele era muito simpatizante às ideias espíritas. E no livro Um Terço da Vida, da irmã Sedufo, psicografia do Vanderlei de Oliveira, onde acontece uma conversa lá no Hospital Esperança entre os espíritos da Dona Maria Modesto Cravo e do Dr. Inácio Ferreira, eles relatam, inclusive, que a cidade mineira de Uberaba é palco da reencarnação de diversos espíritos comprometidos com a Inquisição, inclusive do padre Sebastião Carmelita. Então eu deixo aqui meramente como uma curiosidade, tá, gente? Mas realmente nada agrega assim a doutrina, né, aos ensinamentos, tá? Eu acho que a grande lição para a gente entender o auto de fé de Barcelona, que aconteceu em 9 de outubro de 1861, é a gente entender que, como espíritas, muitas vezes a gente não vai ser compreendido, muitas vezes, talvez até mesmo sejamos perseguidos ou discriminados pela nossa escolha, pela nossa doutrina, pela nossa vertente moral, filosófica e religiosa. Mas o grande ensinamento que a gente tem que ter é que a gente possa aprender a perdoar nossos algozes e inimigos. Afinal, eles só são nossos algozes e inimigos porque fomos algozes e inimigos deles em outras vidas. Então, que esses irmãos que não nos compreendem ou que nos percebem, que eles recebam, assim como todos os detratores da doutrina espírita, que eles recebam o nosso perdão, o nosso amor, a nossa benevolência, que eles recebam o amparo e a luz da espiritualidade maior do Mestre Jesus Cristo, que todos recebam o auxílio e a misericórdia de Deus, porque por muitas vezes tenho certeza que nós fomos cristãos sem Cristo. Por muitas vezes, talvez nós tenhamos perseguido os cristãos. Em algum momento, alguém orou por nós. Então vamos orar por todos os irmãos que não compreendem a doutrina espírita, que talvez menosprezem essa doutrina maravilhosa de âmbito religioso, moral e filosófico. Mas principalmente que a gente reconheça que o auto de fé de Barcelona, acontecido em 9 de outubro de 1861,
é uma data de grande importância para nós. E que essa data seja rememorada com júbilo e alegria por todos nós, espíritas, e por todos os simpatizantes dessa doutrina maravilhosa. Eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que tenham sido proveitosas as informações e que nós possamos cada vez mais, como Kardec e todos os adeptos da doutrina, à época de 1860, que possamos cada vez mais ter fé e esperança baseados nessa doutrina consoladora. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Muito bom, muito bem. É isso aí. Hoje tivemos uma palestra um pouquinho mais longa, mas nós do Gotas resolvemos que não valia a pena a gente tirar conteúdo para fazer caber em meia hora, porque o conteúdo que o Marcelo trouxe é muito legal, muito importante, tudo fazia muito sentido. Então a gente resolveu deixar os 45 minutos de palestra aí, e eu tenho certeza absoluta que valeu muito, muito a pena para vocês. Para mim valeu, acho que para vocês também. E é isso aí, estamos chegando no finalzinho e como sempre a gente dá a indicação de uma instituição. Hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou dar a indicação de uma instituição, mas eu vou dar uma ideia de um ato de caridade muito generoso que tem tudo a ver com aquilo que o Marcelo falou. Você já pensou em doar um livro? Principalmente um livro de bom conteúdo? Pode ser um livro espírita, sim, mas pode ser a Bíblia, pode ser um livro de autoajuda. Doe um livro. Mais do que isso, olha que coisa legal, esqueça de propósito um livro. Num banco de praça, num banco de ônibus, no balcão de uma loja. Às vezes, um livro deixado, sem querer querendo, num lugar desse pode salvar uma vida. Então fica aí uma dica, uma ideia de vocês esquecerem, sem querer querendo, um livro em algum lugar. Um livro que vai trazer algum conteúdo. Eu sei de histórias de livros encontrados em alguns lugares aí e que salvaram vidas. E a gente pode fazer isso, porque a gente sabe que um livro pode mudar realmente, se for um livro bom, se for um livro de conteúdo positivo, o rumo de uma vida. E é isso, estamos chegando no finalzinho. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado. Não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar com quem precisa desse tipo de conteúdo, com que você acha que vai se engrandecer, ou seja, todo mundo, né? E não esqueça de vir fazer parte, venha se inscrever aqui que a gente fica muito feliz com vocês por perto. Nos demais, o que eu tenho a dizer para vocês é que eu espero que vocês tenham uma semana super, mega, blaster, master, fantástica. Deixa de lado tudo que é ruim, pensa só no foco do positivo, foca só no legal. E estaremos juntos a semana que vem. Beijo! Um beijo enorme! Tchau, gente! Boa semana! Super semana para todo mundo! Tchau!